Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tudo bem? Por aqui é o Otacílio Bezerra, seu amigo. Tô aqui, a carreta tá carregando aqui na fazenda. Eu tô aqui perto dessa casinha humilde, mas aconchegante. Mas eu quero pedir para que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Dê um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Eu tava aqui lendo a Bíblia, galera, aqui em 2 Reis, capítulo 5, né? E agora tava até vendo aqui outro texto aqui em Samuel. Mas eu resolvi fazer esse vídeo interessante, porque aqui em 2 Reis, no livro de 2 Reis, tem 1 Reis, 2 Reis, livro dos reis, né? E em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, fala sobre uma menina, né? E tem a história sobre o chefe do exército do rei da Síria, chamado Naamã. E a Bíblia diz que a Síria invadiu Israel, levou várias pessoas cativeiro, e entre uma dessas pessoas foi uma menina, que a Bíblia não fala o nome dela, ela não tem o seu nome citado na Bíblia, não aparece o nome dela, mas ela fez uma diferença muito grande na Bíblia. Por isso que eu estava resolvendo fazer esse vídeo aqui, eu resolvi fazer esse vídeo, para poder você ter noção de uma coisa, como é que é interessante. Essa menina mudou a história daquele lugar, uma menina que foi levada presa, deixou sua família, né, obrigada a deixar a família, seus parentes, a sua casa, o seu conforto familiar, foi levada como escrava, né, para casa de, eu acho que tem um mosquito na tela do celular, e ela foi levada escrava, né, como escrava para a casa de Naamã, foi servir, foi trabalhar de empregada na casa de Naamã. Tem muito mosquito aqui, galera, muito mosquito. E aí a Bíblia diz o seguinte, que aquela menina foi trabalhar ali contra a vontade dela, mas ela foi levada como escrava para a casa de Naamã, lá na Síria, e a Bíblia diz que o Naamã era chefe do exército do rei da Síria, um cara importante, um cara que tinha pessoas, um exército ao seu comando, um cara muito importante. Mas porém ele era leproso, ele tinha uma doença de lepra, né? E aí a Bíblia diz, interessante, que a Bíblia diz que aquela menina estava na casa ali fazendo alguma coisa, né, com a sua senhora, que era a mulher do Naamã, e o Naamã chegando em casa ali, foi tirar suas armaduras, suas vestes de soldado, e quando ele tirou, aquela menina deve ter olhado e viu o corpo dele cheio de chagas, cheio de feridas. E aí ela fala com a sua senhora, né, para a sua senhora, que é a dona da casa, né, a mulher do Naamã, ela fala assim, Oxalá, quer dizer, né, ela falou, Oxalá se meu senhor, né, Naamã, tivesse lá em Samaria, porque lá tem um homem de Deus para curar essa enfermidade, né? Oxalá, ela quis dizer assim, quem dera, né, quem dera se meu senhor tivesse lá em Samaria, porque lá tinha um homem de Deus. E ela sabia que tinha um homem lá chamado Eliseu, que tinha muito respeito naquele lugar, por ser um homem de Deus, um homem que entregava profecia, era um profeta, fazia milagre através do dom que Deus deu assim a ele. E o interessante, galera, é que essa menina era apenas uma empregada. Mas aí quando ela fala isso, a mulher de Naamã corre e fala para ele, Naamã, a menina viu as tuas feridas e falou que lá em Samaria, né, lá em Samaria tem um homem de Deus que pode curar essa lepra. Se ele colocar a mão, ou se ele orar por você, ou se ele pedir ao Deus dele, vai ser curado tua lepra. E ninguém curava. Quem sabe a história aí passada, e na Bíblia relata muito isso, que quando tinha uma pessoa com chagas, né, ou com lepra, vamos dizer melhor, né, hoje mudou o nome, chama-se Hanseníase, mas na época era lepra. Quando tinha uma pessoa leprosa, ela era levada para o leprosário, onde ficava só os leprosos, ou ela era separada numa casa assim, antiga, e ela ficava dentro daquela casa, e ali ela ficava ali, as pessoas iam lá, deixava a comida e saía. Cuidava dele à distância, porque ninguém podia. E quando ele morria, queimava-se até a casa, queimava tudo, para não deixar resquício da doença, para não ter resquício da doença, para ninguém chegar lá e pegar lepra. Então o leproso, ele era separado, mas ele, por ser um cara muito importante, ele devia esconder as suas feridas e passava caladinho. Então ele vai, a Bíblia diz que ele vai, pega lá no reinado, vai lá até o rei dele, né, e fala pro rei, olha, a menina falou que lá em Samaria, né, tem um homem de Deus que pode curar a minha lepra, pode curar a minha doença. E aí o rei dá uma carta para ele, para que ele vá até Samaria. Mas o interessante é o seguinte, a Bíblia diz que ele vai lá, e quando ele chega lá, ele chega cheio de soberba, né? Chega lá, né, no seu cavalo com a sua comitiva, leva dinheiro, leva ouro, leva roupa, né? Naquela época, peças de roupa era muito cara, era trocado por favores, ou comprava-se outras coisas através das roupas. E aí a Bíblia diz que, relata que, aqui em 2 Reis, capítulo 5 em diante, que Naamã, quando chega ali, chega na casa do profeta, e
andando mais rápido, né, porque depois ele vai até o rei, que aí essa história fica muito longa, mas eu vou encurtar. Ele chega na casa onde o profeta está, né, onde Eliseu está, e Eliseu está dentro de casa e o seu ajudante, que era o Geazi, né, o Geazi, conforme queira, né, uns falam Geazi, o outro Geazi, e Geazi estava lá, e quando aquele homem chega com o cavalo com a sua comitiva e bate palma, Geazi, que era o moço de Eliseu, que era o empregado, era o ajudante, pode-se dizer, saiu e atendeu aquela comitiva. E ele perguntou, cadê o Eliseu, cadê o profeta, tal? Aí ele vai e fala para o profeta, olha, ele está aí fora, está com chaga e quer ser curado. E aí Eliseu lá de dentro fala para o seu ajudante, né? Olha, vai lá e Geazi, vai lá e fala com ele o seguinte, fala para ele ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele vai, eu vou encurtar aqui a conversa, porque ele não acha bom, porque ele queria ser bem recebido, por ser um homem de nome, na sua cidade, na Síria. Ele achou que o Eliseu fosse sair, fosse se prostrar diante dele, fosse... Não, Eliseu só mandou o recado, olha, Deus manda falar para ele o seguinte, para ele ir no rio, dar 7 mergulhos e ele vai ser curado. E essa história é muito bonita, se você não leu ainda, lê lá, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante, fala essa história. Muito linda, vale a pena ler, galera, vale a pena. Eu não vou ler porque o vídeo vai ficar longo e vai tomar muito tempo, mas o que eu quero resumir, né, é que aquela menina, eu quero chegar exatamente dizendo, eu não queria nem contar a história dele todo, né, do chefe do exército do rei da Síria, né, o Naamã. Eu não queria nem contar a história dele, eu só queria falar para você o seguinte, que essa menina, ela foi levada escrava, mas ela não se revoltou. Ela poderia ter chegado ali, ter visto aquele homem lá e ter falado assim, esse cara podia morrer, né? Me trouxe escrava para cá para trabalhar de empregado na casa dele, eu quero que ele morra, que ele se dane, é bom ele estar doente, é bom essas feridas no corpo dele, é bom que ele morra. Não, a Bíblia diz que aquela menina, né, mas antes se compadeceu e falou com aquela mulher ali, poxa, se ele estivesse em Samaria, lá tem um homem de Deus que curaria a ferida dele. E através daquela menina, aquele homem vai, ele é curado, ele volta, e quando chega na Síria, toda a Síria reconhece o nome de Deus e Deus é glorificado através daquela menina, uma atitude daquela menina. Você está entendendo? Uma atitude dela. Eu quero falar o seguinte, que a gente muitas das vezes faz alguma atitude e às vezes acha que aquela atitude boa, honesta que a gente faz, a gente acha que foi à toa, mas não foi. Às vezes a gente faz uma atitude e aquela atitude ajuda outras pessoas lá na frente vai ajudando. E quando você menos espera, aquela pessoa lá volta para te agradecer, ou depois aquela família foi abençoada, volta para te agradecer por causa de uma atitude que você fez. Então hoje, no dia que estamos vivendo, galera, e eu não estou aqui pregando a palavra, né, de Deus assim em vão, eu estou falando aqui para vocês, né, não estou aqui fazendo uma pregação, mas sim falando um texto da palavra, né? Que como é importante a gente fazer a diferença na vida de alguém. Como é importante a gente poder ajudar alguém. Como é importante você estender a mão para alguém. Otacílio, uma vez a gente ajuda uma pessoa, ajuda outra, e quando você vai ver, aquela pessoa te paga com... Claro, é assim mesmo. Quando Jesus falou, olha, se bater no teu rosto, vira a outra face, Jesus não estava falando ali no físico, no literal, que era se alguém batesse, porque Deus não fez ninguém para andar apanhando, mas ele queria falar exatamente como ele falava sempre por parábolas, ele fala exatamente isso. Se alguém bater no seu rosto de um lado, vira outra face. A outra face é no sentido, se a pessoa te ofende hoje, foge, vai embora, deixa. Quando ela voltar aqui, precisar, ajuda. Faça a diferença. Mostre para aquela pessoa que você não é igual a ela. Que existe em você um Deus, e eu não estou falando aqui de igreja Assembleia de Deus, Batista, Pentecostal, Adventista, isso, aquilo, luterana, heresiana, católica. Eu não estou falando aqui de religião, de título de igreja, estou falando de Deus, Jesus. Não é? Ele faz a diferença na nossa vida. Através dele, a gente consegue chegar nos lugares e a pessoa, né, que nem às vezes eu fico vendo algumas pessoas, né, que nem meu amigo Walter, né, que nem outros amigos aí que chega para mim, Otacílio, poxa, cara, eu gosto de estar perto de você. Eu gosto de você ter uma palavra boa, eu gosto de estar perto de conversar contigo, eu gosto de você estar num lugar, eu gosto de chegar lá junto de você, pra gente estar junto, tá batendo papo, tá ali. Eu gosto, porque você é um cara que você botar uma palavra, sempre uma coisa boa, não fica de bagunça, de safadeza, isso é bom a gente ouvir isso.
Beleza, galera? Então fica essa dica aí pra você. Procure fazer a diferença. Mesmo que você ache que é em vão, mas não é. Procure fazer a diferença. Ajude, estenda a mão. Se você puder ajudar, faça alguma coisa. Mesmo que seja pequena, mas você vai estar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Beleza? Aí você ajuda uma pessoa só. E através daquela pessoa, outras e outras e outras vão ser ajudadas. Por isso que às vezes quando eu faço um bem para uma pessoa, que nem outro dia desse eu ajudei, e várias vezes, a pessoa fala assim, rapaz, quanto é que é? Não precisa me pagar nada. Porém, quando alguém precisar de você, estenda as mãos. Faça o que eu estou fazendo hoje por você, faça por alguém lá na frente. Aprenda isso. Faça por alguém. Ah, mas ninguém nunca fez por mim, então faça. Mostre que você é diferente. Beleza? Beijo no seu coração. Se inscreve aí no canal. Que Deus abençoe. Se gostou, deixa seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, deixa seu like. Tamo junto. Vamos embora. Vamos lá que a água falta 5 minutos. É 46, falta 4 minutos. 50 enche lá. Beleza? Tamo junto. Vamos embora.